chega a gravação, né, da aula. Bom, agora já está gravando novamente. E até agora ainda não acusou a chegada, né, da gravação. Então, espero que não tenha dado nenhum problema, né? Nunca deu, tá? Assim, todas as aulas que eu gravei, deu tudo certo, nunca deu problema. E dessa feita, realmente, ainda não chegou a gravação. Não sei se está demorando, não sei o que está acontecendo. Eu vou ficar aí de olho, né? Nós estamos agora com 1, 2, 3, 4, 7 alunos aqui, parece que tinha mais, mas tudo bem. Então, assim, ó, a hora que chegar eu coloco lá, mas até agora não veio essa gravação ainda, tá bom? Vamos lá, vamos dar continuidade, que tem, na lista, tem mais 2 exercícios, né, que eu já fiz o comentário esse último exercício que eu fiz, né? Na lista vai comparecer mais um tipo de exercício que eu acho muito interessante, que ele já está mais contextualizado, tá? Então, deixa eu ver se já está compartilhando. Sim. Então, aqui, né, em vez desse tipo de exercício que eu só dou a função e os pontos, né, aí você contextualiza, né? Então, aqui já está o contexto, né? Aqui não coloquei, aqui é um cone, eu coloquei um cilindro, pessoal, me permito aqui trocar, né? Então, só um minutinho. Eu devia ter trocado isso aqui, eu não percebi. Eu tinha só um minutinho para eu trocar a figura aqui, vamos ver se eu consigo. Figura razoável aí para vocês aí. Ah, tá aqui, já achei. É um cone, né? Eu coloquei como cilindro ali, me perdoem, mas falha minha aí na figura. Pronto, agora vou colocar uma figurinha de cone aqui. Pronto. Bom, então nós vemos essa aplicação, um outro tipo de volume, né, que é o do cone, né, também uma função de 2 variáveis. Ó. O volume é 1/3 de πr ao quadrado vezes h, onde h é a altura, que vocês estão vendo na figurinha ali que eu deixei, né, e o r é o raio da base, né. Então, isso vai nos dar, então, a imagem é o volume, tá? Isso que é interessante, lembrar que a imagem é o próprio volume, né, do cilindro. Então, vamos fazer esse cálculo, né? Vou colocar aqui uma telinha aqui, né, de cálculo. Como é que fala? E às vezes some as palavras aqui. Uma caixa de texto, eu lembrei, caixa de texto. Então, vamos lá. O cálculo do volume, então, né, nós temos aí, né, é dado através dessa relaçãozinha, né, o raio e h, né, a altura. E aí ele coloca, se o raio é 3 centímetros e a altura 5 centímetros, qual é o volume? É uma coisa bem simples, né? Não é complicado, né? Deixa eu clicar de novo aqui. Ó. Então ele está falando assim para mim, ó, o raio é igual a 3 centímetros, né? 3 centímetros, e o volume, né? Volume não, a altura é igual a 5 centímetros, né? E aí bem simples calcular, né, o volume a partir desses que a princípio, dentro desses problemas, né, os valores devem estar dentro do domínio, né, da própria função volume aí. Ou seja, o raio é um número positivo e a altura também é um número positivo, né. Então, usando agora aí, 1/3, né, vezes π, né, que é aquele número famoso, que nós já sabemos quem é o π. O raio ao quadrado, então aqui é 3,0 ao quadrado, que multiplica a altura, né, que é 5,0. Né. Na calculadora científica, isso não demora muito para ser feito, não, é rápido, né, o cálculo, né. E, então, aí, tentem fazer esse cálculo aí, só para a gente lembrar. Né. O número π você pode usar da calculadora científica, ou até mesmo do próprio celular, ele tem o número π, né. Eu só vou fazer aqui, ó, os cálculos parciais, né, e aí vocês vão tentando completar aí, né. Então, é 1/3 vezes, né, vezes o π, né, que, bom, 3 ao quadrado aqui para nós, né, 9, né, isso aí, e depois vezes 5 ainda, só resolvi isso, tá. Então, só para, se quiser, às vezes, na calculadora científica, até vai mais rápido do que eu estou fazendo, eu estou dando detalhes aqui, para a gente voltar ao trabalho nosso aí, aos poucos, né. Então, é 1/3
né? 1/3 de π vezes 9 vezes 5. Dá para simplificar aquele terço ali, né? Aquele 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, é 15π, né? Você poderia pôr 15π, ó. Poderia pôr isso, tá? Você percebeu, eu vou colocar aqui uma simplificação, né, que eu coloquei, ó. Tá vendo que é 9 dividido por 3 ali, dá para simplificar, né? Aproximadamente, Carlos. Então, ali, né, é 3,14, né? Então, vamos pôr aproximadamente aqui, ó. Todo mundo deve fazer para todo mundo acompanhar. 47,1. 47,1. Agora vem a unidade, né? Centímetro ao cúbico aqui, né? Então, você vê que acabamos de fazer um exemplo, né, desse tipo. Todo mundo confirme, é 15 vezes π, tá? Que é aproximadamente 47,1, né? 47,1. Peraí que eu errei um negocinho aqui. Isso, 47,1 mesmo. Eu olhei lá. A outra coisa que eu costumo usar é o Excel, viu? Para fazer a aula aí, eu costumo usar o Excel. Para fazer os cálculos também. Então tá aí, né? 15π, né? Se você lembra, eu simplifiquei aqui, tá? Simplifiquei, eu cancelei aqui, ó, dividi o 9, eu cancelei com o 3 aqui, ó. Cancelei o 9 com 3, uma simplificaçãozinha aí, simples aí, tá bom? Então, beleza, tá aí, ó. 47,1 centímetros. O Nicolas também colocou que deu isso também. Então, beleza, então. Agora nós vamos para uma situação um pouco mais interessante, né? Na lista tem tipo desse exercício, acho que tem 2 lá. 1 ou 2, eu não lembro agora. Depois eu vou abrir a lista. Vamos ver o outro aqui, ó. O outro assim, ó, né? Aquele era cálculo do volume do cone, né? Esse aqui é um pouquinho mais sofisticado. Suponha uma pessoa em uma corda, né? Provoque numa corda, né? Provocar, né? Excitar a corda para ela gerar uma onda harmônica, tá? É chamada de onda harmônica. Vocês estão vendo nessa figura aí, logo acima do texto, né? O que é uma onda harmônica, né? Uma onda mesmo, né? Você vê que, né, tem essa figura muito característica de onda aí, né? Ele tem amplitude de 8 centímetros, que se propaga com comprimento de onda de 3 centímetros e período de 5 centímetros, 5 segundos, desculpa. Então, essas informações alimentam o que nós chamamos de equação da onda propagante, né? A onda que se propaga em algum meio. Então, essa equação que vocês estão vendo logo abaixo ali é a equação de uma onda propagante, tá? De uma onda que se propaga em algum meio. E ela é dada a função usando o y aqui, do jeito que vocês estão vendo, que depende de x, que é a posição que a onda está, e o tempo, né, de desenvolvimento dessa onda no espaço, né, porque ela se propaga, né. Então, calcular o y, basicamente, é calcular o que nós chamamos de elongação da onda, né. Ok? E ela é dada em centímetros, tá? O tamanho da onda ali, né? A elongação dela num certa posição, num certo tempo, né? Como é que está a onda, tá ok? Então, aí ele pede, mas qual o tempo, né? Se vocês olharem aqui, o y é uma função do cosseno, né? Que é justamente, eu mostrei aquele cosseno lá no GeoGebra, né? Que é uma flutuação do espaço, né? Que vocês viram que é semelhante ao perfil dessa onda que vocês estão vendo na figura, né? Então, lá no GeoGebra eu coloquei cosseno de x, né? Vocês lembram disso? Então, coloquei no GeoGebra justamente isso. Então, aí nós temos, né, justamente o cosseno, né, de alguma coisa muito complicada, né? Aí vem 2π e tal, tal. Vamos fazer aos poucos, né? Nós vamos calcular justamente quanto que dá o y, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui um quadrinho, só um minutinho. Pronto. Já coloquei a função aqui em cima novamente, né, para a gente ter aí como substituir. Então, se a função é essa, então me permitam agora, né, copiar novamente, né, Ctrl V aí da função. Deixa eu só diminuir aqui o tamanho, que ele expandiu demais, né? Então, agora deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto, já diminui. Então, nós vamos substituir. Olhando aqui no problema, ó, o tempo e o x, né, são dados aqui, né? Então, vou até marcar em vermelho, ó. O tempo é 2 segundos. Então, lá no lugar do tempo é 2 segundos. E centímetros ali por x, né, que é o deslocamento que ela está tendo, né, a posição da onda, né, é 1,5.
Quando tem um número decimal, eu uso ponto e vírgula para separar os dois números. Note que aqui não tinha número decimal, né, dentro do parênteses, quando eu coloquei x e t. Mas quando eu coloquei o número decimal aqui, é melhor separar os dois números com ponto e vírgula, senão vai dar problema, né? Então, vamos lá. O tempo, né? Aqui nós vamos usar o 2, aqui é 2 segundos, e aqui 1,5 centímetro para x. Deu uma tossidinha aqui, deixa eu tomar uma água. Agora vamos por partes, né? Nós vamos ter que fazer a conta dentro do primeiro parênteses. Eu vou destacando a conta que eu vou fazendo e vocês, por favor, vão confirmando os resultados aí, tá? Eu vou fazer aquela conta primeiro que está dentro do parênteses. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, que senão não dá. Então, vou fazer aquela conta primeiro. Já substituí os valores de x e y. Tentem fazer aquela conta também aí na sua calculadora, né? Naquilo que você está usando como calculadora, para que você tenha o resultado também. Eu vou fazer no Excel, tá? Eu vou colocar aqui, ó, Ctrl V. Está bem desajustado aqui o tamanho, mas eu vou colocar aqui para aumentar um pouquinho. Então, eu vou calcular isso daqui, ó, tanto que eu vou apagar, né, e vou colocar entre parênteses aqui a interrogação, né. Então, deixa eu ver quanto é que dá. Isso é 2/5 menos, então, eu vou usar o Excel, hein, é 2/5 menos 1,5 dividido por 3, né, 1,5 dividido por 3. Quanto será que dá aí? Quem já conseguiu resolver isso aí? Bom, 2/5, pessoal, 2/5, vou fazer até por partes aqui, ó, 2/5, 1/5 é 0,2, tá? 2/5 é 0,2. Agora, 1,5 dividido, menos, né? 1,5 dividido por 3. 1,5 dividido por 3 dá 2,2, aqui é 0,4, desculpa, aqui é 0,4, desculpa. E aqui é 1,5 dividido por 3 dá 0,5, ó. Tô fazendo aos poucos, só chamando a atenção aonde estão os resultados, tá? Pronto, ó, você pode fazer na calculadora aí, né? Ou dividir as frações, fazer as frações, né? De maneira gradualmente, né? Para você obter o resultado. Beleza? Então, aí, agora, vou copiar novamente. Por quê? Porque dentro daquele parênteses, a gente tem aí o valor que nos interessa, né? Agora, eu vou dar o resultado do parênteses. Então, vai ficar o quê? 0,4 menos 0,5 vai dar quanto aqui? Vai dar menos 0,1. Pronto, agora que apareceu isso aqui. Pronto. Agora sim, né? Eu nem preciso do parênteses aqui, tanto que eu vou colocar para o lado de cá, né? Vai ficar menos. Opa, sumiu menos aqui. Deixa o menos. Pronto. Estou fazendo aos poucos. Então, 2 dividido por 5, 0,4. 1,5 dividido por 3, 0,5. Então, fazendo a subtração, dá menos. Portanto, né? Deixa eu ver aí. Ah, tá, o pessoal está fazendo. Deu isso também. Nicolas já deu menos 0,1. Na calculadora usa em grau radiano, vai ter que usar em radiano. Toda vez que aparecer o pi dentro do argumento do cosseno, né, usem radianos, tá? Toda vez. Eu já até sinalizei aqui o pi. Então, aí tem que usar o pi radianos aí. Na calculadora científica mesmo do celular, você vai ter o número pi lá, ela tem, tá bom? Isso daí não vai, você pode estar usando como recurso aí, né, o celular. Agora, vamos lá, ó. Agora vai ter que fazer essa conta que está aqui dentro, ó. Vai ter que fazer essa conta, né? De fato, né, se usar o pi, eu vou usar o pi, tá? Vou estar usando também, vai dar negativo, né? A gente já sabe, 2 vezes pi vezes 0,1, né? Eu vou ver aqui quanto que dá. Eu vou usar o aproximado aqui, tá? Vou usar um número aproximado. Então, eu vou copiar novamente esse daqui. Eu vou jogar aqui embaixo. Opa, agora não deu problema. Agora, quanto será que deu isso daqui? Ó? Vê se vocês chegam nesse valor, semelhante ao meu aí. Então, entre parênteses ali, né, vai dar aproximadamente menos 0,63. Dá 628, uma coisa assim. Eu vou usar essa aproximação aqui, ó. Tá bom?
Vou usar 2 casas decimais depois da vírgula para esse número decimal aí. Confirme aí, dentro do parênteses, se você pegar 2 vezes π vezes 0,1, negativo, né? Dá em torno de 0,63. Confirme aí, pessoal. Vou dar um tempinho aí para vocês darem retorno. É isso mesmo? Olha lá, o Nicolas disse que está batendo mesmo. Então, agora, nós vamos ter que usar o cosseno para calcular isso aí, né? Como eu falei, é em radianos, né, o cosseno. Né? Então, tem que ser em radianos. É 0,63, né, radianos isso aí. Vamos lá. Vamos ver quanto que dá. Aproximado novamente, pessoal. Agora, usando radianos, hein? Não pode esquecer que a pergunta foi feita e, de fato, é isso mesmo. Tem que usar em radianos. Então, vou copiar aqui para facilitar para nós. Pronto, né? Já copiei. Agora, cosseno de menos 0,63 vai dar, quanto que vai dar? 0,81. 0,81. É, 0,81. Agora, multiplicando por 8, né? Então, é 8 vezes 0,81. 6,48, né? 6,48. Deixa eu só voltar aqui, ó. Isso, estou vendo aí que alguém já colocou ali a resposta. Perfeito. É isso mesmo. Então, vai dar 6,48. 6,48. Como eu estou calculando o y, a elongação é dada em centímetros, tá? Então, eu fiz passo a passo como é que faz essa conta, ela é bem complicadinha mesmo, tem vários cálculos, né? Tem que saber qual é o valor, está dentro do parênteses maior, né? Quanto que dá tudo isso, eu fui fazendo, né, gradativamente para todo mundo ver como é que fica esse cálculo, ok? Então, tá aí essa questão super importante aí para vocês perceberem. Depois eu vou carregar novamente essa apresentação, como eu já falei, para vocês terem, né, esse exemplo. E na lista de exercício tem esse tipo de exercício aqui. São 2 exercícios que eu fiz, né, do cone e esse que ficou mais complicadinho, mas tem todo o passo a passo aí para vocês acompanhar. Agora vamos mais um exercício que tem lá na lista, tá? Deixa eu pegar. De fato, eu vou usar a mesma tabelinha que vocês vão começar a visualizar. Pronto. Então, funções de várias variáveis, pessoal. Você pode. Porque apareceu um cosseno ali. Ah, a questão do cosseno? Então, o cosseno é bem simples, ó. O cosseno é o seguinte: essa ondinha que vocês estão vendo em roxo aqui, ó. Deixa eu até copiar para um slide diferente. Eu consigo trabalhar o slide de maneira. Então, essas ondas aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, justamente essa imagem, esse contorno, né, que está aqui, ele é descrito por uma função cosseno. Ah, professor, mas como que eu sei que é o cosseno, né? Pode ser seno também, tá? Ah, como é que eu sei? Então, aí, né, me permitam parar de compartilhar aqui, né? Só para vocês observarem o que acontece ali ó, no GeoGebra. Eu vou compartilhar o GeoGebra com vocês. E aí, vocês vão perceber que, de fato, é um cosseno, né? Então, só um minutinho. A onda, né, agora eu vou entrar no GeoGebra e compartilhar com vocês. Só dá um instantezinho aí para ele carregar o GeoGebra. Beleza ali? Já carregou, né? Então, ó, eu tenho uma função y, tá? E tem que aparecer. Eu vou só trabalhar com cosseno x, não vou pôr o tempo aqui, não. Tá? Então, vai ficar cosseno x, para ficar um pouco mais. Aí, ó, olha só a função como é que fica. Ó. Isso daí é um cosseno. Mas, professor, poderia ser um seno? Ah, pode ser um seno também, né? Então, pode ser um seno aí fácil, né? Deixa eu escrever seno aqui, ó. Então, ali do lado esquerdo. Agora vocês estão vendo um seno. Só um minutinho, deixa eu ver como é que é, se a função é com I ou com Y. Né? Deixa eu, é com I. Está na notação americana aqui do seno. Então, aqui o seno, pronto. Então, qual é a diferença do seno e cosseno? Agora todo mundo acompanhando na figura aí. O seno é essa função que forma uma ondulação, mas ela passa pelo 0, 0. Vocês estão vendo ali, ó, justamente ela passa pelo 0, 0. Agora, o cosseno não, anote, eu vou pôr um cosseno de novo aí. Então, cosseno, tá lá, ó, cosseno. Opa, peraí que ele errou aqui a função. Só um minutinho. Cosseno x. Deixa eu ver se ele faz. Não, fica bem.
O cosseno não passa pelo 0,0, vocês estão vendo ali, né? Então, por isso que tem que ser um cosseno para descrever ondas, né? Quando eu falei que era uma onda, né, uma onda harmônica, a função que descreve ondas harmônicas é do tipo cosseno-seno. De fato, usei cosseno ali. Então, quando nós olhamos, já está pronto, obviamente, teria que demonstrar isso, né? Mas a ideia é de que cosseno-seno, como eu mostrei agora aqui, né, descreve uma ondulação, tá? Essa que é a ideia. Descreve uma ondulação. E aqui, então, agora eu vou parar o compartilhamento, né? Vou voltar lá na aula, né? Então, quando eu volto para a nossa aula, eu vejo que eu mostrei esta figura para vocês no slide lá, né? Que é justamente a ondulação de uma onda harmônica, que é dada por um cosseno. Então, quando eu volto para essa expressão, eu sou obrigado a mostrar qualquer ondulação através de cosseno-seno. Então, qualquer ondulação, qualquer onda, né? A onda em água, a onda numa corda, né? Onde tiver uma onda formando com essa forma característica, você usa um seno, um cosseno para descrever a própria onda. Ok, Vinícius? Então, isso faz parte da teoria de ondulatória, de que qualquer onda propagante, né? Ou numa corda, ou na água, né? Uma onda que você provoca na água, né? E você, ela se vê que ela, você põe o pé na piscina, bate ele rapidamente, você vê que a onda se propaga. Aquela onda que está se propagando, que você enxerga ela, né, se deslocando a partir do seu pé, a hora que você coloca o pé na água da piscina, é uma onda propagante e ela é descrita por essa matemática aqui que eu estou destacando novamente desse exercício aí, né? Essa matemática da ondulatória aqui. Ok? Por isso que aparece o cosseno, seno. É super importante a pergunta do Vinícius. Sim, a equação para onda propagante, ela é sempre essa aí, Giovanni, né? A pergunta que o Vinícius colocou foi muito interessante, eu acho que uma coisa que pode mudar aqui, Vinícius, já que você perguntou, é que às vezes aparece o sinal positivo, tá? Aí você pode perguntar assim, professor, o que significa o sinal positivo agora? O sinal, quando é positivo e negativo, indica o sentido que ela está se propagando, se é para a direita ou para a esquerda. Se você colocar o negativo, aí tem que fazer outras demonstrações, até mostrar uma dinâmica com essas equações, né? Mas quando é negativo, ele vai para a direita, tá? Quando é positivo aqui, ele vai para a esquerda, essa onda, tá? Dentro de uma referência, obviamente, né? Usando uma certa referência. Então, aí é o que nós chamamos de equação de onda propagante, né? Propagante, tá ok? O que vocês podem fazer, às vezes, é tentar simplificar um pouco, vou até deixar registrado aqui, né? Lá no GeoGebra, né? Não considerem o tempo, né? Você vê que eu escrevi só cosseno de x, né? Aí vocês vão lá, escreve y igual cosseno de x, aí você vai ver, né, justamente aquele contorno que eu acabei de mostrar para vocês, tá ok? Mas é sempre a mesma, tá? A equação para onda propagante, tá? É que tem outros tipos de onda, chama ondas confinadas que não se propagam, né? Então aí é uma equação um pouquinho diferente, mas para propagante é sempre essa daí. Bom, agora acompanhe aqui, né? Acompanhe essa discussão, que eu acho que é um dos exercícios mais importantes que tem na lista, é esse aqui, tá? Tem do domínio, é claro, é muito importante, mas esse aqui, ele tem uma contextualização muito interessante. Talvez eu só consiga discutir ele aqui. Então, bastante atenção, pessoal, no que eu vou estar descrevendo. Isso aqui é típico engenheiro que trabalhar com situações desse tipo aqui. Vamos ver o problema, né? E depois a gente entra em outros detalhes, né? Que são os itens que estão à direita. Ó, em regiões onde o inverno é muito severo, né? Ou é severo, o índice de sensação térmica, né? Então, aquela questão de sensação térmica, eles vão falar do vento. Não sei se vocês já viram na mídia, né? Nos jornais, eles falam, mas o vento, né, faz com que a sensação térmica seja diferente. Então, de fato, né, a temperatura que nós sentimos depende do vento. Isso vai dar uma sensação térmica de temperatura diferente. Você tem, então, a temperatura com o ar parado, o ar não está se deslocando, o vento é igual a zero, e tem a temperatura quando o vento é diferente de zero. É diferente a sensação, né? Parece estar mais frio, né? Dependendo do vento, né? Essa que é a questão.
Então, é frequentemente usado isso para descrever a severidade, né, aparente do frio, porque aí a sua sensação térmica não é de, vamos dizer, 10 graus, pode ser de 6 graus. Você está tendo uma sensação térmica de 100 graus. Então, esse índice é representado por W, que vai ser uma função que depende da temperatura, né, da temperatura T, tá? Temperatura T de termômetro, sem vento, vamos dizer assim, e a velocidade do vento, né? Então, aí depende das duas. Isso vai gerar esse W. Esse W é chamado de temperatura subjetiva, ou a temperatura que você tem, né? Ou a sensação que você tem, né, daquele frio, né? Então, é uma função, né, que existe essa função, obviamente, mas ela depende do quê? Da temperatura e do vento, da velocidade do vento. Então, olhando a tabela aqui, a temperatura está em graus Celsius e ela é dada nessa coluna vertical aqui. E a velocidade do vento é dada em quilômetros por hora, né? E é dada aqui na horizontal. Então, toda essa escala que está aqui na vertical é temperatura. E toda a escala que está aqui, ó, é do vento. Então, você tem vento 5 quilômetros por hora, né? 20, 70, né? Assim como temperatura de menos 35, 5 graus, né? Não são muitas temperaturas, mas já dá para perceber que você tem uma informação bem interessante aí com relação à velocidade do vento e à temperatura, né? A sensibilidade que você tem. Então, vamos ver os itens aqui, e eu vou discuti-los e vou escrevendo um pouquinho, né, para vocês, obviamente, estarem acompanhando, porque é o que eu vou pedir na lista também. Ele fala assim, qual é o valor de W se F, né, você tem 0,15. Você vê que eu coloquei 0 é o primeiro número. O primeiro número diz respeito à temperatura. O segundo número diz respeito à velocidade do vento. Então, a temperatura é 0 e a velocidade do vento é 15 quilômetros, né? É 0 graus Celsius e 15 quilômetros. Ó, 0 graus Celsius é esta daqui, ó, é esse nível aqui. 15 quilômetros por hora é esse. Então, se eu cruzar essas duas informações, né, essa com essa, já dá para perceber que a temperatura que você está sentindo, a temperatura subjetiva, é menos 4 graus, ok? Então, é essa a ideia inicial do exercício, você localizar a informação de uma função que está tabelada, é bidimensional a tabela, né? Você tem duas informações, a temperatura e a velocidade do tempo, para você obter a sua sensação térmica. Muitas coisas na engenharia são feitas desta forma aí, pessoal. Às vezes vem alguma tabela aí para vocês estarem olhando ela desta forma, tá ok? Então, eu usei esse primeiro exemplo para indicar ali que a temperatura, né, o índice, a temperatura subjetiva, é menos 4, tá? Então, vou novamente aqui só indicar onde eu olhei, né, é essa temperatura aqui, ó. Então, é 0 graus Celsius e 15 quilômetros por hora. Bom, então, deixa eu só parar de compartilhar a tela desta forma, né? Eu vou manter aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Então, o resultado deste cálculo, queria ter apagado isso, desculpa. Vamos lá. Então, o resultado desse cálculo aqui, eu vou colocar, ó, menos 4, é uma temperatura subjetiva, né? É como se você estivesse sentindo menos 4 graus Celsius. Só que a temperatura do termômetro sem vento é 0 graus. Então, a temperatura, qual é? Imagine que alguém está fazendo a medida dentro de casa, 0 graus Celsius, mas lá fora está 15 quilômetros por hora, fora da sua casa. Se você sair lá fora, a temperatura, a sensação é como se tivesse menos 4 graus Celsius. Todos entenderam esse processo? O entendimento dessa tabela com esse primeiro exercício aí? Então, eu poderia pegar dois valores, né, quaisquer, né, da temperatura, um da temperatura, né, que é o primeiro número aqui, né, da função, é temperatura, né, vocês estão vendo aqui, deixa eu marcar aqui em vermelho, né, o primeiro número é a temperatura, o segundo é a velocidade. Cuidado para não confundir, hein, senão você pega o número errado, né. É que aqui vai ser um pouco difícil de confundir, né? Mas a ideia é essa, né? Você vai ver aí a sua temperatura subjetiva, quantos graus Celsius você está sentindo a partir de um termômetro que está dentro de casa sem sentir vento, mas você sabe que lá fora tem um vento de 15 quilômetros horários. Então, dentro de casa é 0 graus Celsius, só que o vento lá fora de 15 quilômetros horários vai dar uma sensação
térmica de menos 4 graus Celsius. Beleza, então? Deixa eu ver, poderia repetir, por favor? Não entendi muito bem. O Giovanni aqui não entendeu. Peraí, então deixa eu voltar a colocar aqui. Ó. Então, esse quadro aqui está mostrando que a sensação térmica, que é conhecido como temperatura subjetiva, né, que é esse W aqui, esse W depende da temperatura, né, sem vento, né, e a velocidade do vento, ele depende disso. Então, quando a gente faz a medida, né, da temperatura, imagine que você está dentro de casa, não tem vento, né, e você está medindo a temperatura, né, desde que não tenha nenhum aquecedor, né, mas está marcando dentro da sua casa, né, 0 graus Celsius, tá bom? Só que lá fora, né, você tem uma velocidade de 15 quilômetros, né, horários, né, 15 quilômetros por hora, no vento. Então, qual é a sensação térmica que você tem lá, né? Então, quando a gente coloca em termos da função, o primeiro número aqui é a temperatura T sem vento. E este segundo é a velocidade do vento. Essas duas informações, elas estão colocadas aonde? Ó, a temperatura está colocada aqui. Então, vocês estão vendo vários valores de temperatura. E a velocidade do vento é esta daqui. Então, de novo, essa temperatura real é aquela temperatura que não tem, que você tem o termômetro e sobre ele não está soprando nenhum vento, vamos dizer assim, né? Não está aparecendo qual marcação? Qual marcação não está aparecendo aí? Em Giovanni, eu não entendi a marcação da minha caneta aqui, qual que é? Ou é a tabela de dados? Da minha caneta? A da caneta? Ah, ué, estranho. Mais alguém não está vendo a marcação da caneta? Ou é só o Giovanni que está com esse problema? Mais alguém, pessoal? Não está vendo a marcação da caneta? Também não estou vendo. Ué, estranhíssimo, hein? Então, dá um tempinho aí, deixa eu sair e entrar novamente na sala e carregar novamente aí o compartilhamento, né? Só um minutinho, eu vou sair da sala e volto imediatamente. Já voltei, pessoal. Deixa eu só tentar recarregar a apresentação e fazer uma marcação na tela do PowerPoint para ver se vocês conseguem enxergar. Estranho, em geral, mas eu vou carregar novamente aqui. Só um minutinho. Sempre demora um pouquinho, tem os atrasos aí, né? Só um minutinho. Então, agora eu vou fazer um risco na tela e ver se vocês enxergam, tá bom? Enxergaram aí o risco? Nicolas, Carlos, Marcos? Não? Eita, nós! Que coisa chata. Por que será, hein? Por que será? Bom, então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se eu faço de outra forma. Não aparece aqui. Vou fazer assim agora, ó, vou pegar daqui, ó, e aí eu vou ter que apagar de vez em quando o risco. Vamos ver se vocês enxergam o risco agora. Ó. Deixa eu... Vou fazer um risco na tela aí, ó, e vou até ampliar ele, ó, quer ver? Ó? Vamos ver se vocês conseguem enxergar a ampliação. Eu estou mudando aqui, mas... Pronto. Vocês conseguem ver aí o risco vermelho? Agora eu vou pôr ele em vermelho. Vocês conseguem ver agora? Ah, sim, beleza. Então, beleza. Então, vou usar esse risco vermelho aqui. Então, assim, ó, agora vamos voltar lá, né? Então, nós temos aqui a função W, que depende da temperatura e da velocidade do vento. Então, ela depende de T, maiúsculo, e V. Nessa tabela, as temperaturas estão aqui, ó. São todos esses números negativos que é 5, 0, menos 5, menos 10, né? Estão do lado, né, direito aqui dessa linha vermelha, que é a temperatura em graus Celsius, ok? Agora, onde está a informação da velocidade? A informação da velocidade agora está aqui na horizontal, ó, vocês estão vendo aqui. Ó. São todos esses números, vou colocar aqui, ó, são esses números aqui. Ó. Então, é 0, 5, 10, 15, 20, 25, que são quilômetros por hora, ok? Agora eu vou pegar a informação do primeiro exercício, né? Falar assim, eu quero saber
qual é a sensação térmica, a temperatura subjetiva, para temperatura 0 graus Celsius e 15 km por hora. Então, agora eu vou ter que fazer duas coisas aqui. Primeiro, 0 graus Celsius é esta daqui, ó, é essa linha, aonde está 0 graus Celsius. Agora eu vou ter que copiar, Ctrl+V, Ctrl+C, né, e montar a linha dos 15 km por hora. A linha é esta daqui, ó, né, que eu estou montando agora aqui, ó. Então, aonde as duas se cruzam, marca a sensação térmica. A sensação térmica, aonde elas se cruzam, é -4. Vocês estão vendo ali, ó, o -4, né, bem aonde está tendo o cruzamento das duas linhas vermelhas, é -4 graus Celsius. Ok? Não sei se agora, né, dá para perceber. Felipe, F5. Vou apertar o F5 do PowerPoint. Cliquei agora o F5 aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ir um pouquinho mais para lá. Aqui. Aqui vai ficar a marcação. Vamos ver se ele pega aqui. E consegue ver agora, pessoal? Eu estou fazendo uma linha tortuosa aí, dá para ver? O Felipe pediu, eu coloquei no F5. O F5 mostrou esse compartilhamento. Não? Vinícius, não dá para ver. Ó, vou fazer outro traço na apresentação tortuoso. Aí vocês estão vendo? Acho que não vai aparecer. Ah, que pena, viu? Ficava tão mais certo, mas... Peraí, deixa eu cortar aqui. Só um minutinho que eu vou compartilhar novamente. Com o F5 não deu certo. Aí. Obrigado aí pela dica, né? A gente vai melhorando assim, mas infelizmente não deu. Bom, deixa eu ver. Felipe, entendeu agora aí essa questão? Por que deu -4 aí? Por causa da sensação térmica, né? Por que ela dá -4? Por causa da informação cruzada que nós temos agora ali? Eu também acho, Giovanni, que quando está a tela cheia, não dá para perceber. Mas é engraçado que semestre passado, às vezes eu usava, todo mundo acompanhava, não sei. Vamos finalizar aqui, ó, né? Falta ainda uns 15 minutinhos, né? Até 10h50. Olha agora o item B, né? Se não tiverem perguntas, a minha pergunta para vocês é: se todo mundo entendeu esse -4 da onde veio, tá ótimo, porque era, né? Estou colocando em vermelho lá o -4 por causa das duas linhas se cruzaram, né? Uma está na horizontal, outra na vertical. Uma corresponde a 0 graus Celsius, a outra é 15 km por hora. Quando elas se cruzam, é onde está a informação da imagem do W, né, da sensação térmica, né? O W, né, que nós calculamos aqui, de fato é a imagem da função, né, o valor dele, né? Aqui está no lugar do Z, né, daquele primeiro exercício, né? Então é muito semelhante, ok? Agora vamos ver uma coisa um pouco diferente aqui, né? Olha só a pergunta no B aqui, ó. Para quais valores da velocidade você tem isso aqui, ó? Vamos ver, ó. Então, ele está perguntando para quais valores da velocidade, né? Agora eu vou apagar um traço aqui, ó. Você vai ter o valor do W, ou da função, igual a -48. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, vou colocar em vermelho. A temperatura tem que ser -35 graus. Então, o que eu vou fazer? Ó, o vermelhinho ali, ó, eu vou ter que ir na linha que está -35 graus Celsius, está aqui, ó. Agora eu vou fazer de maneira diferente do que eu fiz, né? Eu sei que a sensação térmica é -48, mas o -48, então, né? Deixa eu usar uma caixinha aqui deixa eu ver se eu consigo usar uma caixinha rápida. Eu tenho que olhar aí o -48, né? Deixa eu só preenchimento, sem preenchimento, pronto. E vou colocar a caixinha em vermelho também. Beleza, pronto. É isso que eu precisava, uma caixinha. Olha só, você, para -35 graus, você tem várias sensações térmicas e a caixinha, vocês estão vendo aí que eu estou varrendo os valores. Só que no exercício, ele quer sensação térmica de 48, -48, desculpa. -48. Então, essa caixinha, ela tem que ser esta daqui, ó, -48, como vocês estão vendo. Né? É o único valor da sensação térmica, é -48. Agora, qual é o valor de V? Alguém sabe qual é o valor de V? Então, a linha horizontal
menos 35. E eu preciso que a sensação seja de menos 48. Olha lá, a Ayala e o Felipe já, né, denotaram, dá 15, né? Então, se eu usar agora, você vê que eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu dei o valor da temperatura e da sensação térmica, e eu pedi a velocidade do vento, né? Então, para este caso aqui, né, a velocidade do vento é de 15 km por hora. Para esse caso aqui, a velocidade de 15, como a Ayala, o Felipe e o Giovanni perceberam, ok? O item C é muito semelhante, só que agora, o que ele fala? Ó, qual valor ou valores de T você tem que a sensação térmica é menos 34? Só que a velocidade do vento tem que ser 40. Então, agora eu vou ter que trabalhar com isso daqui na vertical. Ó. Essa retinha aqui eu vou ter que trabalhar na vertical. Só que a velocidade é 40, então eu tenho que ir na coluna onde tem 40. Pronto. E agora vamos procurar menos 34. Então, quando eu procurar o menos 34, ó, menos 1, menos 7, ó, o 34 aqui, o menos 34. Qual é a temperatura, pessoal? Menos 20, isso. A Giovanni já, na hora, já complementou. Então, aqui a temperatura é igual a menos 20 graus Celsius. Opa, vai que eu errei aqui. Menos 20 graus Celsius. Ok? Então, tá aí, né, uma outra maneira de você entender como você pode usar essa tabela ou as próprias funções, porque isso aqui é uma função de duas variáveis, né? E aí está dando os resultados. Vocês vão ver lá que tem um exercício usando a mesma tabela, vou fazer perguntas semelhantes. É a mesma tabela, com perguntas semelhantes, né? Agora, o D e o E é muito importante. Agora, note aqui, né? Você vê que no primeiro caso, né, eu tinha a temperatura e tinha a velocidade. No item B, eu tinha a temperatura, mas não sabia a velocidade, né? No item C, eu tenho a temperatura, eu não tenho a temperatura, mas tenho a velocidade. Agora, vamos lá, né? Vamos ver o que significa isso. Ah, outra coisa que eu tinha no item B e C é que eu tenho a sensação térmica. Eu também fixei a sensação térmica, né? Então, você vê que quando eu fixo duas informações, né? Eu fixei essas duas aqui, ó. Eu fixei essas duas, 0 e 15. Eu obtenho a sensação térmica, né? Quando eu fixo a temperatura e a sensação térmica, eu tenho a velocidade. Quando eu fixo a velocidade e a sensação térmica, eu tenho a temperatura, que é o item C. Agora, aqui, ele falou, qual é o significado disto daqui? Ó? Aonde a temperatura é menos 35. Agora, eu vou tirar o quadradinho aqui, né? E vou voltar à temperatura menos 35. Bom, de fato, o significado não é muito difícil de perceber. Só um minutinho, pessoal, que eu perdi o controle aqui da haste. Agora achei. Vamos ver aqui. Ixi, deixa eu ver se eu consigo colocar ele na horizontal aqui. Às vezes a gente perde o controle, mas está aqui. Ó. Menos 35, beleza. O que você está... Qual é o significado disto daqui agora? Bom, o significado é o seguinte, ó. Ele está querendo, né, o significado. Vou escrever o significado primeiro. Ele está mostrando para vocês como, né, ele está querendo descrever para nós aqui, como que a sensação térmica varia com a velocidade do vento. Mas com a temperatura fixa. É isso que ele está significando. Então, o significado é isso. Ele está como a sensação térmica varia com a velocidade do tempo, mas com a temperatura fixa. É claro que ele fixou uma temperatura aqui, ok? É isso. Então, agora, como eu estou tendo esse significado, ele quer saber como que a sensação térmica varia com a velocidade do tempo, mas com a temperatura fixa, agora a gente descreve o comportamento. Então, agora o comportamento, como que a gente vai obter a informação do comportamento da função? Então, agora a gente vai lá, aquela linha em vermelho na tabela, e eu pergunto para vocês, lá no menos 35 na temperatura, onde está a linha da tabela, o que acontece, agora olha só a minha pergunta, vamos ver se alguém consegue responder. O que acontece com a sensação térmica conforme, agora eu vou usar uma outra seta aqui, ó, conforme a velocidade do vento aumenta? O que vocês acham que acontece
Deixa eu só estruturar a setinha aqui. Pronto. Vocês estão vendo, eu coloquei uma seta agora embaixo da velocidade do vento, e você está vendo que ela está aumentando. Agora, olhem lá onde está a linha vermelha, vê o que acontece com os valores da sensação térmica. Aumentando a velocidade do vento, o que acontece com a sensação térmica? Isso, exatamente, pessoal. Então, olha só, aumentando a velocidade do vento, a sensação ou a temperatura subjetiva diminui. Então, procure olhar nas outras linhas para ver se esse comportamento é o mesmo, né? Se você fixar qualquer temperatura, eu fixei a menos 35, pega outra temperatura, verifique se a sensação térmica diminui também, ou a temperatura subjetiva diminui. Então, você vê, o significado é esse, quando você mostra daquela forma, né? W, sensação térmica, é igual a uma função em que você fixa a temperatura a menos 35 graus, mas deixa a velocidade do vento variar. Então, por isso que eu deixei essa seta aí, né? Essa seta azul, né? Está mostrando que está aumentando a velocidade do vento. E a sensação térmica vai diminuindo, ok? Então, com essa situação, deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu adoro fazer, que é copiar, né? Copy-paste. Então, agora eu resolvi o item deixa eu apagar os itens anteriores, que ficou no slide anterior aqui. Opa, errei o slide anterior. Esse slide anterior só vai conter o ABC. No slide posterior, aí sim vai conter o D e o E. Então, finalizando, né? Só para finalizar. Agora, qual é o significado deste aqui? Ó? Olha só, qual é o significado desta aqui? Então, de novo, vou dividir a resposta da maneira que eu fiz antes. Então, o vermelho aqui, agora eu vou usar ele na vertical, tá? Por quê? Porque ele fixou a velocidade do vento em 10 km por hora. Fixou aqui. Só que agora eu vou ter que olhar para a temperatura. E aonde está a temperatura, né? A temperatura não, a sensação térmica. A temperatura vai caindo, né? Olha só, a temperatura vai caindo. E o que acontece com a temperatura, a sensação térmica? Então, o vermelho ali, a linha vermelha indica vento 10 km por hora. Agora, de cima para baixo, a temperatura real cai, né, vai diminuindo. O que acontece com a sensação térmica? A sensação térmica também diminui, né? Então, vamos escrever aqui o significado, né? O significado, vou copiar aqui, né? O significado é como que a sensação térmica varia com a temperatura real. Aí ele está querendo descrever esse comportamento aqui, fixa a temperatura real, né? Mas com a velocidade do vento fixa. Então, aqui é velocidade do vento fixa, né? Então, esse é o significado da outra relação. Agora, o comportamento, né? Com a velocidade fixa de 10, né, que é justamente o assunto que nós estamos vendo, né? Diminuindo, ali no caso, diminuindo a temperatura real, a temperatura subjetiva, ou a sensibilidade térmica, aí, a sensação térmica, também diminui. Então, vou pôr aqui, ó, também diminui. E isso que eu acho que é importante, vocês interpretarem das funções por enquanto, né? Que é a imagem, tudo isso é muito importante, principalmente essa tabela aí. Ela tem um efeito devastador no seu conhecimento de engenharia, né? Porque vocês vão passar por situações desse tipo aqui. Em laboratório, que você estiver fazendo, às vezes, até uma pesquisa, alguma coisa desse tipo, vocês vão passar. Ok? Bom, na lista tem exercícios, só me permita, como eu falei, eu já vou finalizar, né? Tem exercícios desse tipo, né, que nós fizemos, né? Tem exercício desse tipo, né? Continuação do exercício 1, desse tipo aqui, desse tipo e desse tipo, como eu falei, usei a mesma tabela, né? Para vocês reverem
né? Então, tem bastante coisa para ser feita aí, né? Procurem, como eu falei, pode estar trabalhando em conjunto, né? Vocês trabalharem em grupo, mas a entrega vai ser individual. A entrega não é para a semana que vem ainda, né? Para o dia 9/3, né? Lembrando que eu ainda não terminei o conteúdo, né? Semana que vem eu vou falar do domínio de uma função, tá ok? E aí a gente vai ter que usar o R2, eu vou usar no R3, mostrar a figura no R3 e mostrar no R2 como é que fica, né? O domínio da função. Então, semana que vem, primeira parte da aula, domínio da função. Na sequência, terminando essa parte, né? Eu vou fazer uma revisãozinha das principais funções no R2, para a gente poder ver, visualizar os gráficos no R3. Então, semana que vem, eu também já começo o tópico 2, ou seja, eu já vou colocar o tópico 2 lá no Canvas também. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguém que chegou. Vou parar o compartilhamento, já salvar aqui minha apresentação, que eu vou ter. Sim, Felipe, né? De novo, aí deixa eu compartilhar o outro slide, né? Para antes do pessoal sair, porque aqueles que chegaram um pouquinho depois, deixa eu compartilhar só um instante de tempo, aí bem rápido mesmo, aonde vai estar os slides, tá? Eu tenho a apresentação aqui, tá lá no Canvas, ó, daqui a pouco vocês já vão ver. Pronto, tá aqui. Então, vocês estão vendo ali, né, aonde vai aparecer no Canvas, pessoal. Vocês estão vendo na página inicial, aí página inicial, né? Vai estar, rola a página inicial, embaixo, material de estudo, vai estar na sequência, plano de ensino, o plano de ensino em PDF, o tópico 1, funções de duas variáveis, vai aparecer a aula que eu vou atualizar logo após o cabeçalho aqui, tópico 1, funções de duas variáveis. Eu já vou fazer isso, tá? Porque eu estou com o Canvas aberto aqui, já vou fazer isso. Então, vai aparecer a aula em PDF, essa aula que eu terminei de fazer aí no PowerPoint, vou transformar em PDF, e logo abaixo as gravações. Lembram que deu, por enquanto, ainda não apareceu a gravação para mim, e me fiquei muito preocupado por causa disso, ok? Mas a ideia vai ser sempre essa daí. Pessoal, espero que tenham gostado. Eu passei um pouquinho do horário aí, mas acho que valeu a pena para deixar todo mundo ciente. Espero que tenham gostado aí da apresentação, que tenham aprendido, que tenham acompanhado os cálculos, que vai ser nessa toada aí o nosso trabalho, né, para que vocês consigam irem obtendo as informações aí. Ok, pessoal? Então, até semana que vem, a gente se vê às... Não, valeu, Felipe, valeu, um abração aí. Valeu, Nicolas, valeu, Giovanni, valeu, Vinícius, Marcos, valeu, pessoal. Valeu, foi divertido, né? Valeu, Carlos. Valeu, Luana. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ayala. Vocês aí também. Um abração para todos. E até semana que vem. Já vou fechar aqui meu microfone. Valeu, Giovanni.